encontrar pessoas, se envolver com histórias, tirar aprendizados de momentos difíceis, de momentos de glória, é um pouco do que nós estamos capitaneando aqui no Por Trás da TI. Grandes diálogos, grandes conversas, tem sido uma jornada incrível. Espero que você esteja gostando. Nos dê feedback, nos coloque aí nos comentários tudo aquilo que vocês têm percebido nessas grandes conversas. Meu convidado de hoje, um profissional incrível, uma pessoa que nós vamos conhecer ainda mais no seu detalhe, contado por ele mesmo. Profissional que tem dedicado uma vida na área de tecnologia, em especial em cybersecurity. Carlos Travagini. Travagini, prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Prazer é meu. Carlos, nós começamos a nossa conversa aqui falando de histórias, né? Mostrando que por trás da TI existem pessoas. Existiram jovens que sonharam, de crianças que foram estimuladas ou não. Começamos a conversa falando de infância. Quais são as lembranças que você tem lá de trás e o que você carrega no coração hoje como grande ensinamento ainda da infância? Muito bacana. Eu lembro quando eu entrei para a tecnologia, quando o mosquitinho da tecnologia me fez apaixonar por ela. Que bacana. Eu era uma criança, meu irmão mais velho, eu sou caçula de 4 irmãos, rapinha do tacho. Boa. Meu irmão um dia chegou em casa com um MSX, carregando um jogo numa fita cassete. Eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. E na hora que ele colocou um jogo, uma criança que a gente não tinha muitos recursos, videogame, enfim, época de Atari, na hora que eu vi aquilo ali, eu me apaixonei. Falei, mas como assim? Como que isso funciona? E daí, então, eu nunca mais parei. Então, de um MSX, aí eu conheci um Atari. O meu irmão foi um dos maiores movimentadores da minha entrada na tecnologia. Então, o primeiro curso de microinformática, ele que me matriculou. Então, eu fiz um curso de Windows 3.11 por ele. Quando eu criei minha primeira pasta no desktop, para mim, eu era o rei da tecnologia. Que bacana. Fiquei muito feliz. E daí em diante, eu nunca mais parei, né? Então, sempre quando eu tinha uma dúvida, apoiei muito no meu irmão sobre as dúvidas técnicas. Ele trazia coisas, ele mexia muito com a infraestrutura na época, né? Ele está na área, Carlos? Ele está na área ainda. Olha que bacana. Qual o nome dele? Marcelo Travagini. Marcelo Travagini. Aqui o nosso agradecimento por essa inspiração ao irmão caçula. Que legal. É isso. Então, por muito tempo eu me espelhei nele, na experiência, nos perrengues da tecnologia. Então, montagem de redes. Eu chegava na casa dele, cheio de computador para tudo quanto é lado. Eu sem entender nada, ele montava, desmontava. E eu sempre muito fução, muito curioso. E ele sempre me dando linha, me dando possibilidades de aproveitar essa curiosidade, né? Daí eu passei para um curso técnico, né? Dos meus 16 anos eu entrei para o Cefet, fiz o curso técnico, onde eu realmente vi, cara, é isso que eu quero para mim. Então, estava na dúvida ainda, muito novo, se ia para medicina, para um direito, não, eu quero tecnologia. Foi quando eu comecei a aprender programação. Então, as coisas mudaram muito. A gente não tinha recursos em casa, eu fazia os programas no caderno. Eu anotava o programa, esperava um final de semana passar para chegar no colégio, no Cefet, fazer a programação, aprender os erros, para no dia seguinte voltar para o caderno e escrever de novo. Uau, uau. Isso na época do Turbo Pascal, do C++. Eu aprendi Assembly nessa época também. E com a curiosidade aflorada, eu falei, cara, o Assembly eu consigo fazer questão reversa de programas, de softwares. E eu comecei a fuçar. E se eu mexer daqui para cá, qual que é o comportamento do software? E aí me deu curiosidade de começar a entender, a bypassar as coisas. Então, a segurança lá na época do Cefet, nos anos 2000, já, opa, peraí, você consegue passar por isso aqui. Então, acho que a paixão ela veio daí, da cibersegurança, época de Cefet, num curso técnico. E transportando para esse tempo, né, Carlos, eu já estava no mercado também, ano de 2000, eu estava planejando o nascimento da NetGlobe, né, então já estávamos vivendo tudo isso. De fato, a gente estava vivendo aquilo que todos falavam que era o futuro, né? Então, a informática, o computador, né, a internet ainda a gente tinha muito pouco acesso. E quando você olha os tempos de hoje, né, Carlos, parece que dá uma satisfação dizer, poxa, a gente escolheu uma profissão que não era nada nos anos 2000 ou nos anos 90, né? E hoje uma tecnologia que a gente vê que a gente não fica... É uma profissão que a gente, ou seja, agrega na vida das pessoas, né? Tem um lado desse de ter propósito também, né, Carlos? Como que você encara isso? Cara, quando eu entrei na área mesmo, profissionalmente, depois que eu comecei meu estágio,
assim que eu finalizei o Cefet, não existia segurança da informação. É. Não tinha essa luz em cima. Né? Era muita manutenção de computador, infraestrutura, Isso, Service Desk. E a hora que a gente para e olha para trás e vê essa evolução, e a gente acompanhando, poxa, do Rede Network, Novell, a entrada do AD, enfim, e aonde que a cibersegurança hoje está, é muito satisfatório fazer parte desse boom que tem, sabe? Eu agradeço muito, principalmente a colegas, parceiros de profissão, a união que hoje nós temos entre esse meio. Né? Eu estava conversando antes no passeio, aqui pela Network Globe, que os problemas, eles apenas mudam o CEP. Né? Então, problemas de 5 anos atrás, eles eram os mesmos, só em diferentes empresas. Novos problemas futuros. Então, a gente já está vendo aí uma nova virada de chave com a inteligência artificial. Então, acho que essa rede de suporte que nós, profissionais, construímos ao longo do tempo, é que possibilita a gente desbravar esse mar de possibilidades, sabe, Renato? Então, o meu problema hoje, na empresa X, se você me ligar, pô, Carlos, eu estou com esse problema aqui, cara, eu já passei, tenta isso. É uma rede muito unida, sabe? Acho que essa rede nossa de profissionais, ela precisa ser unida e cada vez mais divulgada e ampliada. É legal, Carlos, ouvir isso de você, porque muitas pessoas perguntam pra gente, né, assim, pô, o que é a profissão de vocês, né? Sabe segurança? Me fala um pouco mais, né? E se a gente conseguir transportar para o tempo de hoje, né, é um pouco do trabalho da polícia, né, do investigador, é aquela coisa de buscar proteger, de orientar, de ter boas práticas, né? Me parece que a gente está conseguindo traduzir para as pessoas que não conhecem tecnologia e cyber dentro de uma correlação como essa, né? Ou seja, a gente protege aquilo que é digital na sua vida, né? Os negócios que são digitais na vida também. Novamente, a gente está falando de propósito, né, Carlos? Isso é super importante. Carlos, bichinho picou os estudos e aí começa aquele trabalho de desenhar uma carreira, de trabalhar, de conseguir ir escalando conquistas. Como que foi esse início do trabalho para você, né? E como que isso foi? Foi difícil? Foi mais fácil? Como foi? Não foi muito fácil, né? Acho que isso a gente dá muito valor, né, nos perrengues que a gente passa, né, Renato? Saí do estágio, fui montar computador, ser técnico de informática, técnico de helpdesk. Só que eu sempre fui muito curioso com as coisas. Então, sempre gostei muito de ler, muito de estudar. Anos 2000, a gente ainda não tinha a divulgação que a internet tem hoje, então, muito livro, muito papel mesmo. Tanto que eu tenho essa mania até hoje. Eu tenho um livro digital, às vezes um Kindle, mas eu tenho um exemplar físico também. Eu passei de técnico de informática, eu fui estudando, fui me aperfeiçoando, virei administrador de redes. Então, como administrador de redes, eu já comecei a ter mais a preocupação em cima do ambiente Windows, em cima do ambiente Linux. Trabalhei muito com Linux, por ser gratuito, eu tinha muita preocupação de licenciamento dentro de casa, vou comprar o computador, qual SO que eu coloco, né? Então, eu comecei a ter muita vivência nesses dois ambientes. E foi uma coisa natural que foi acontecendo. À medida que a tecnologia, que novos produtos foram surgindo, eu comecei a querer entender para que aquele produto novo, qual que era a dor que ele ia ter dentro da empresa. Então, o antivírus deixou de ser apenas um antivírus. Então, mas espera aí, por que essa empresa agora ela está se destacando no mercado com uma solução de EDR? Nunca ouvi falar nisso, o que é isso? Então, eu sempre procurei entender a teoria das coisas. O porquê das coisas, né? O porquê das coisas. Que eu acho que é um grande diferencial dessa geração nossa mais antiga, que entende lá nos degrauzinhos da escada do conhecimento, vai desde protocolo, vai para que serve, antes de chegar a simplesmente aplicar uma solução. Entenda por que ela funciona. Então, hoje, eu vejo que a gente tem um pouco mais de facilidade, não só em programação, porque a lógica você entendeu. Como você aplica em cada linguagem é específico para cada linha, mas o cerne é um só. E as tecnologias são da mesma forma. Assim como a IA está chegando agora com todo vapor, o cerne da IA é mesmo. Se é um LLM, se vai ser, é só um detalhe. Né? Então, estudar, entender o porquê das coisas, acho que foi o grande diferencial na minha carreira para eu conseguir alçar voos mais altos. Então, de infraestrutura, eu passei para administrador de rede, onde eu comecei realmente a pensar em segurança. Poxa, eu vou fazer uma migração de um domínio do AD, do Windows, mas e se a credencial vazar? O que tem de solução hoje, como que ela funciona e se faz sentido? Ou a própria Microsoft já tem a solução. Então, eu comecei a estudar muito essa questão de segurança em paralelo com a infraestrutura, onde eu tive a oportunidade de focar exclusivamente em segurança. Eu falei, cara, agora aqui é onde eu me achei. Que bacana. Então, eu comecei na TI, o mosquitinho picou,
e eu achei o meu ramo, onde meus olhos brilham. Que legal. Faz sentido para mim. Carlos, você sabe que te ouvindo me veio um insight, que minha grande missão aqui é traduzir, né, para os leigos correlações de algumas coisas. A tecnologia e tecnologia com segurança é tão importante hoje que ele é vital para a continuidade de vidas humanas. Sim. Se a gente olhar isso na saúde. Se a gente olhar em outros segmentos, tão importante quanto a gente conseguir viver bem, né, se conectando com as pessoas. E aí eu faço um paralelo do que você está dizendo, é tão verdade que se a gente for transportar isso para uma carreira que já é muito consolidada no mundo há séculos, que é a medicina. Né? Então, assim, para que você exerça a medicina cuidando de vidas humanas, você não começa do nada. Você tem que estudar 5, fazer residência mais 2, 3. Você, com 10 anos de experiência, vai começar a, de fato, praticar, né, com toda a habilidade aquilo. E trazendo isso para o nosso mundo é um pouco disso, né? A importância da gente conhecer os fundamentos, porque não conhecendo esses fundamentos, você vai ter que tomar uma decisão que pode impactar um negócio, uma vida humana, por não ter tido uma base que fundamente aquela decisão que você está tomando num cargo talvez de gestão e tudo mais. Exatamente. Tive esse insight, cara, eu queria deixar registrado aqui que você me despertou isso. Exatamente. E é muito bacana, né? Então, o bichinho da tecnologia, e aí começa uma carreira de cyber. Quando foi aquele momento que teve a virada de chave e falou assim, opa, cyber é muito legal, tem um propósito bom? Quando eu já tinha um conhecimento profundo de infraestrutura e comecei a identificar problemas que não eram corrigidos porque ou a infraestrutura está sempre no corre-corre, em manter a operação em dia e não preocupava com legados, com as coisas que ficavam. E por estudar, eu comecei a entrar na área de pentest. Falei, cara, segurança, deixa eu ver como é que eu bypasso isso aqui. Programação, eu tento mudar, fazer uma engenharia reversa ali, uso um script, uma programação em Python, enfim, o que for. Olha, isso aqui é vulnerável. Ok, e agora? Eu identifiquei a vulnerável, consegui bypassar aquela proteção. O que eu consigo fazer? Aí o céu é o limite. Então a imaginação, a ânsia de conhecimento, leituras, enfim, é que me fez, cara, é isso que eu quero. O pessoal me pergunta, falou, Carlos, você é Red Team, Blue Team? Eu sou segurança da informação. Eu tenho um viés hoje de gestão, que é uma coisa que veio com o dia a dia, veio com os desafios, montagem de times, enfim, mas eu gosto muito de segurança geral. Acaso não tem jeito, você tem que ser especialista. Eu sou especialista em pessoas, eu sou especialista em segurança da informação. Se eu vou escovar bit, hoje eu tenho a equipe que faz isso, a carreira Y que a gente chama. Mas o que me faz brilhar os olhos novamente é a segurança da informação. E hoje eu consigo dialogar com a equipe técnica, eu consigo dialogar com o board da companhia por ser mais generalista, sabe? São as boas escolhas que a gente tem dentro da jornada, né? De poder ir escolhendo. Eu também me distanciei um pouquinho dos bits e bytes, mas ao mesmo tempo nos aproximamos de coisas muito importantes, como você falou, das pessoas, né? E eu queria abrir um tema com você super importante, Carlos, que segurança é algo que a gente tem que investir na conscientização das pessoas. Ninguém nasce sabendo de parâmetros de segurança, como pode se tornar mais seguro digitalmente na vida pessoal ou profissional. E eu queria dialogar com você dessa importância que nós temos, né, como profissionais, já numa visão executiva, né, de aplicarmos tempo na conscientização, no desenvolvimento de planos, né, para falar de cibersegurança como uma coisa tão importante quanto outras, né, mas numa linguagem para a base, né, das pessoas, né? Ou seja, as pessoas que não necessariamente trabalham com tecnologia, são pessoas que usam a tecnologia para uma outra finalidade. O que você acha disso? O quão importante é esse trabalho de conscientização na vida das pessoas, na sua visão, Carlos? Eu acho que é essencial, tá, Renato? Na experiência que eu tenho, a conscientização ela é o número 1 dentro da companhia. Você pode investir em processos profissionais, consultorias, você pode investir em ferramentas caríssimas, que basta um profissional abrir um e-mail e você ser comprometido, né? E a conscientização, ela precisa fazer sentido para a pessoa. Eu não estou falando do funcionário, do colaborador, da pessoa. A gente teve um case de sucesso, uma empresa, que somente a gente elevou o nível da maturidade, falando em conscientização, quando eu quebrei
se eu faço em casa ou se eu faço na empresa. Porque a pessoa é uma só. Se ela está em casa ou está na empresa, é diferente. Então, se o Carlos internalizou a importância, eu entendi que eu não posso clicar em um link, que eu não posso abrir um site qualquer, que eu não posso espetar um pendrive que eu acho na rua em qualquer máquina, eu não faço em casa, automaticamente eu levo isso para a empresa. Então, é você entender primeiro o seu público. A gente tem diferentes níveis dentro da companhia. Eu tenho do nível operacional, chão de fábrica, eu tenho meus executivos. Então, a mensagem ela precisa ser a mesma, mas de formas diferentes. Então, a forma que eu converso com o meu chão de fábrica é diferente que eu converso com o meu executivo. Mas a ideia é a mesma. Então, se fez sentido para a pessoa, com certeza eu vou ter um sucesso na conscientização dentro da companhia. Porque eu quebrei esse paradigma. Muito bacana. Carlos, grandes insights aqui vindo, sensacional a sua visão sobre como as coisas se conectam. E uma das grandes missões que nós temos aqui é desmistificar a carreira, né, de cibersegurança. É muito legal a gente olhar o passado e dizer o seguinte, poxa, uma carreira de cibersegurança tem o quê? 15 anos? 20 anos? Talvez as pessoas que mais começaram como uma disciplina destacada dentro da área de tecnologia? Não mais do que isso, né? Então a gente está no início de uma grande jornada. E o início de uma grande jornada a gente tem que estimular, né, as pessoas a se interessarem por essa jornada maravilhosa que nós escolhemos aqui, né? Queria que você falasse um pouquinho do que você tem visto, né, nas novas gerações ou nas gerações atuais, né? Como que eles estão se estimulando, como a gente estimula essas pessoas a se interessarem mais por segurança em todas as disciplinas? Qual que é a experiência que você tem nisso? Legal. Eu acho que é fundamental entender realmente como as coisas funcionam. Hoje, a informação ela está muito fácil. Então, todos têm internet em casa, todos têm um smartphone com internet a hora que for. É muito mais fácil executar algum comando, executar um script sem saber por que ele funciona. Então, infelizmente, hoje a gente vê profissionais que são executadores apenas. Se você muda alguma coisa, a pessoa tem uma dificuldade. E a segurança, de novo, se você tem um conceito bem forte, você sabe como um protocolo funciona, você começa automaticamente a identificar pontos de falha ou pontos de melhoria aonde você estiver. Então, siga sempre os degraus certinhos do conhecimento. Estude protocolos, estude tecnologia e uma coisa que eu fiz muito, acompanhe profissionais de mercado. Tente entender qual que é a visão deles. Então, eu fiz isso e faço até hoje. Porque um profissional mais experiente, ele já tem uma vivência, ele já está dentro do board, já tem uma conversa com executivos e consegue direcionar, às vezes, uma visão de 2, 3 anos que eu, que estou no início da carreira, eu nem imaginei. Às vezes é um EDR novo que eu nunca soube, que eu só pensava em antivírus. Então, você ter esse contato com profissionais mais experientes é fundamental. Então, hoje a gente tem, pela internet, a facilidade, entrevistas, nós temos eventos acontecendo de forma gratuita. Então, o conhecimento está aí. É saber aproveitar o conhecimento e filtrar no momento certo. Não adianta eu querer entrar na área de segurança da informação querendo sair um expert em 6 meses. Isso não vai acontecer. Você vai ser frustrado e você vai, às vezes, deixar um sonho de lado porque você não entendeu fundamentos. Então, dê um passo de cada vez. Tente consolidar os seus passos. Olhe o mercado, olhe profissionais, olhe empresas realmente que já estão consolidadas e vê o que eles estão fazendo. Às vezes você se identifica. Pô, eu pensei em invadir, mas pô, não faz sentido, eu não quero. Às vezes a defesa tem, às vezes, o mesmo conceito, faz mais sentido para você do que um ataque, na verdade. Você está trazendo um ponto super importante, que é o quanto, né, que uma jornada em cibersegurança não é só uma disciplina, né? Ou seja, você tem que ser um cara muito técnico, muito bom, você tem que ser o melhor cara naquilo. Não, você tem disciplinas bem diferentes, né? Como você acabou de colocar. Você gosta mais ofensivo, poxa, você tem, né, uma coisa mais de defesa, você é um cara que gosta mais de processos, políticas, né? Tem um espaço super legal. Gigante. Você gosta de pessoas, de conscientizar, poxa, você gosta de... Poxa, tem uma infinidade, né? Ou seja, o leque, ele é muito grande. Ele é muito grande. Bacana. Um outro ponto que a gente tem conversado bastante numa carreira de cibersegurança é a importância da gente poder traduzir cibersegurança para a alta gestão da companhia. Falamos da base, da conscientização e estamos falando agora da conscientização também para a alta gestão, né? A alta gestão tem sido impactada, né? Relatórios como os mais recentes do World Economy, por exemplo, dizendo que a cibersegurança está no top 5, né, das preocupações dos negócios, né?
Como que você tem visto, né, como que você pratica por onde você passa, Carlos, esse diálogo com as áreas de negócio, traduzindo um pouco risco de cibersegurança para eles? Legal. Primeiro ponto, Renato, que eu tenho feito e tem funcionado muito bem por onde eu tenho passado, é entender o negócio, sabe? Quais são os objetivos do negócio, quais são as entregas, o que o comitê está esperando a curto, médio e longo prazo. Uma vez que eu entendi, eu já tenho mapeado, eu começo a análise de riscos. O grande paradigma que eu tento quebrar nas empresas é a segurança da informação, ela não é a área do não. A segurança da informação, ela está aqui para poder te apoiar. Como que eu faço isso? Análise de riscos. Então, se eu tenho um risco mapeado de um asset, de um ativo, de uma BU específica de um diretor, ele quer colocar aquele produto em operação, eu traduzo o risco para ele, por exemplo, uma perda operacional. Eu não estou falando que o servidor está vulnerável, que vai cair aí. Não é isso. Eu falo a linguagem do negócio. Então, eu traduzo problemas técnicos para onde o board realmente entende. É o quê? Efetividade, é produção, é retorno, é isso. Então, eu tenho cada vez mais estudado, participado muito de outras reuniões com parceiros, com outros colegas de profissão, para entender como que a gente traduz a grande tecla SAP da cibersegurança para o board. E o risco foi onde realmente eu vi a maior facilidade, onde eu consigo introduzir de forma tranquila, não complexa, e eles conseguem entender. Então, eu não falo não mais. Falo, preciso fazer isso. Falo, deixa eu analisar, vamos ver o risco. Olha, o risco operacional vai impactar em tantos % do seu rendimento no final do ano. Esse projeto ele tem um risco elevado, mas se a gente contornar por aqui, com esse investimento, a gente consegue atingir a meta global da companhia. Então, a gente começa a falar a linguagem que eles querem ouvir, a linguagem deles. Eu não estou falando bits e bytes, eu estou falando de projeção financeira, por exemplo, de retorno financeiro. Muito legal ouvir isso de você, Carlos, porque a gente sabe que a tecnologia, e na época que nós começamos, ela nos abraçou de uma forma que não larga mais, né? Assim, o bichinho picou, né? E a gente se apaixona muito pela tecnologia. Depois a gente tem uma fase que é o que você falou, né? A gente se apaixona pelos negócios, entende os negócios com mais profundidade e consegue conectar como a tecnologia pode ser um habilitador, né, para aquele negócio. E depois vem um terceiro ponto importantíssimo, que são as pessoas. E para nós, não é um negócio nativo, né? A gente teve que trabalhar isso. Uma coisa é você mexer com coisa lógica, outra coisa é você mexer com uma coisa humana, né? Como que você trabalhou esse soft skill, né? Ou seja, para engajar pessoas, liderança, liderar em cyber tem uma complexidade ainda um pouco maior. Conta um pouquinho para a gente disso. Eu me inspirei muito em alguns líderes que eu tive, né? A forma principalmente momentos de crise, momentos difíceis, a condução. Então, eu sou uma pessoa muito observadora. E no decorrer das atividades, meu primeiro cargo de liderança foi quando eu assumi a coordenação de uma equipe. Então, eu fui convidado pelo gestor da área. Olha, você é um excelente técnico, agora eu preciso que você coordene os demais analistas. Eu falei, pô, é isso que eu quero? Eu estava no auge de 0 e 1, bit e byte. Tá. Eu, pô, lidar com pessoas não é fácil. Então, mas ok, vamos lá. Vamos tentar. Então, de novo, comecei a estudar bastante, ler bastante sobre gestão de pessoas. E eu também achei mais um viés que eu me identificava. Por incrível que pareça, na resolução de conflitos. Então, não somente tecnológico, momentos de crise, mas de conflitos internos na equipe. E cada vez mais estudando, enfim, desenvolvendo pessoas, eu me senti muito bem, muito realizado, sabe? Profissionais já trabalharam, às vezes entraram como estagiário, hoje são especialistas em outras companhias. Então, eu olho para trás com esse gostinho também, tipo, pô, consegui de alguma forma, um pedacinho, aprimorar aquele profissional. Isso é muito bacana. E hoje eu não me vejo mais sem gerir pessoas. É um campo que eu achei que eu não tinha, né, que foge completamente de bits e bytes, mas é um desafio diário. Né? Então, porque não somente as pessoas, mas você também tem disso, você não está bem. Então, você tem que, primeiro, aprender a lidar com si, para aí você conseguir lidar com as pessoas. Então, é mais um desafio, mais um degrau gigantesco que eu tive que aprender, escalar, e sou muito satisfeito de montar equipes, de ajudar pessoas. Que legal, muito legal. Carlos, uma outra característica, né, de carreiras onde você consegue chegar muito longe é investir muito no relacionamento com pessoas, né? E aí não só pessoas dentro da companhia, mas principalmente dentro dessa comunidade, né? Como você disse, tão unida, tão solidária, estamos no mesmo barco, né? Não tem competição
dentro do nosso segmento, e sim muita colaboração, né? Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? E eu queria explorar um pouco mais isso com você, ou seja, a importância de ter pessoas referências, seja um líder, né, seja um ensinamento dentro de casa. E queria que você trouxesse talvez experiências, né, de quem são essas inspirações para você, né? O seu irmão, né? Você já disse aqui, mas a importância de ter referências, né, de aprender com elas e de você se tornar uma referência boa para as pessoas também. E se você quiser citar alguns nomes, algumas passagens, fica super à vontade, que é um momento de talvez até agradecer de uma forma carinhosa algumas pessoas, Carlos. Primeiro exemplo eu tive dentro de casa, meus pais, né? Sempre foram muito batalhadores. Minha mãe é professora aposentada e em determinado momento as coisas apertaram mais e ela começou a costurar. Tá. Então, tem até uma passagem da infância. Eu estudei em colégio particular e minha mãe pagava o colégio uma vez por ano. Então, porque não tinha o dinheiro para pagar a mensalidade, então ela costurava o ano inteiro juntando para aí sim conseguir pagar os estudos sempre em dezembro. Olha só. E eu via minha mãe virando noites e noites, costurando sem parar, e no dia seguinte sempre com a cara boa, sempre fazendo um café da manhã, sempre sorrindo. Eu ficava olhando, cara, como assim? Ela não cansa, não para, né? E isso trouxe para mim, eu trago até hoje na minha vida, você ser resiliente e saber lidar com os problemas, olhando sempre o copo meio cheio, sabe? Sei. Às vezes ela super cansada, costurava 20 horas por dia, sempre com um sorriso no rosto, cuidando dos filhos, fazendo um café, sabe? E o meu pai, sempre trabalhando muito também. Meu pai é funcionário público também, aposentado. A gente ia para um sítiozinho que minha avó tinha e ele saía desse sítio às 4h30, 5 horas da manhã para ir trabalhar, mas não deixava de ir porque estava nas férias escolares. Então eu olhava assim de noite, meu pai saía de noite, voltava de noite, e falava, cara, não cansa. Então assim, esse compromisso, sabe, essa garra assim, eu vi desde pequeno. Então eu trago isso muito para minha vida hoje. Então, poxa, às vezes o dia está assim, dando tudo errado, você está com um problema sério, o board às vezes tem uma reunião mais tensa, mas vai passar. Isso passa. Então, eu tive isso diariamente dentro de casa. Então, o primeiro que eu sempre me espero são os meus pais, com essa garra, essa força de vontade, de não deixar a peteca cair. Que bonito. E profissionais. Tem um livro que é meu livro de cabeceira, já tem 10 anos que foi lançado, do Marco Sêmula, Claro. um grande profissional, eu me espelho muito nele até hoje. Né? A gestão de segurança da informação, a visão técnica e executiva. Foi aonde que eu virei a chave para business. Então é assim que eu consigo chegar e conversar com o diretor? Então é assim que ele me entende? Poxa, eu preciso ter esse tipo de pegada. Então, o Marco Sêmula hoje realmente é uma das pessoas que me inspirou na minha carreira técnica e quando eu virei a chavinha para ir para a gestão, eu ainda continuei acompanhando. Bacana, então, que bonito. primeiro nome que me vem à mente, assim, porque é o meu livro de cabeceira até hoje. Que sensacional. É isso aí. Um profissional que tem construído coisas significativas, né? Sempre volta à sua estaca de base e reconhece as pessoas que são fundamentais. E aqui você deixou registrado, né, duas grandes pessoas, né, que são fundamentais para que a sua história pudesse ser compartilhada aqui, nesse momento conosco. Muito legal, Carlos. Carlos, queremos conhecer um pouquinho mais as suas preferências, né? O que você gosta de fazer? Tem algum hobby, final de semana, além de trabalhar, de ter essa garra aprendido lá em casa, o que você curte fazer com a família? E aí? Cara, eu sou apaixonado em curtir minha família. Ficar com as meninas em casa, ficar com a minha esposa no final de semana, agora que acabam as coisas do dia a dia, sentar no sofá, assistir um filmezinho. Estou começando a entrar na área da bicicleta agora. Na bike? Na bike. Vou me aventurar. Então... Em trilha? Ou estrada? Trilha. Como um bom mineiro, né? Trilhas é que não faltam uma em Minas. MTB bonita, bacana, show de bola. Minha pequenininha está com 10 anos, sempre vai ser minha pequenininha, ela pode ter 50 anos, mas vai ser minha pequenininha. A minha tem 18 e concordo com você. Exatamente. A mais velha tem 22, é minha pequenininha. É a pequenininha. Não tem. Então ela aprendeu a andar de bicicleta na garagem do prédio, então tiramos as rodinhas tem pouco tempo. E já levei ela a primeira vez a passear de bicicleta, então assim, ficou apaixonada, eu olhei, por que eu também não faço? Por que não, né? Exatamente. Então, estou me encorajando ainda aí para o mundo da bike, mas motivado pela minha filha. Perfeito. Criar momentos de ótima recordação
com os filhos numa idade como essa. É sábio esse esporte nesse momento com vocês aí. Muito legal. E já vamos puxar a família. Minha esposa, a mais velha, vamos botar o automóvel para pedalar. Muito legal. Carlos, eu queria aqui te agradecer, mas mais do que te agradecer, te parabenizar pela sua jornada. Eu sinto aqui, estando à sua frente, que eu estou diante de um grande ser humano, né, que foi criado numa família abençoada por Deus, né, com grandes ensinamentos que você teve, né, e é muito legal para nós documentarmos histórias como a sua, porque isso vai ficar para a eternidade, né? Não estamos dizendo aqui, Carlos, que a nossa geração é melhor do que as outras gerações. Nós só estamos documentando aqui, dizendo o quão difícil foi, o quão arrojado tivemos que ser para chegarmos até aqui. Daqui para frente, nós vamos poder servir muito mais as pessoas que estão vindo, as gerações que estão vindo com conselhos, com experiência. Em algum momento, são eles que vão tocar esse barco dali para frente. Mas nós estamos fazendo nosso dever, vou chamar assim, com louvor. E você, né, é o exemplo disso, com a sua história nos possibilitando impactar a vida de pessoas. Queria te agradecer muito por essa generosa contribuição, Carlos. Eu que agradeço muito, Renato. Muito feliz de participar desse projeto gigantesco contigo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado e parabéns pela sua jornada. Obrigado. Valeu.